Brasil e o mundo vêm sofrendo com o aumento diário do número de pessoas contaminadas e mortas em virtude da Covid-19. A solução definitiva para essa pandemia passa, sem dúvida, pela produção de uma vacina que seja eficaz. A boa notícia é que o Brasil fechou um acordo com a AstraZeneca, um grupo farmacêutico anglo-sueco, para que a vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford seja produzida também aqui no Brasil. A previsão inicial é que a produção possa começar em dezembro deste ano para a primeira fase. E para falar sobre esse assunto, os nossos convidados de hoje do Câmara Debate são os deputados Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, que é médico e é o coordenador da Comissão Externa de Enfrentamento do Covid aqui na Câmara dos Deputados. E o deputado Chico D'Angelo, do PDT do Rio de Janeiro, que também é médico e também é um dos membros da comissão. Deputados, sejam muito bem-vindos. Obrigado por terem aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Fernanda. Agradeço essa oportunidade de participarmos aqui, especialmente com você e com o nosso amigo Chico D'Angelo. Obrigado, deputado. Bom, vou começar com a primeira pergunta para o doutor Luizinho, né? O senhor poderia falar um pouco mais sobre essa participação do Brasil nesse acordo firmado com a AstraZeneca e com a Universidade de Oxford? Quais são as boas notícias e quais os desafios para que o Brasil não fique atrás nessa corrida aí contra o tempo para a produção da vacina? Fernando, eu acho que o conjunto de boas notícias é muito grande, né? Essa parceria com a AstraZeneca, ela tem uma característica que eu julgo fundamental. A vacina da AstraZeneca, desenvolvida com a Universidade de Oxford, ela tem na sua essência uma modificação de um estudo que já vinha sendo desenvolvido para a doença MERS, e ela tem baseado dentro de uma adenosina de um chimpanzé. E é uma tecnologia que é de um adenovírus que pode ser desenvolvida e pode ser replicada em biomanguinhos. Essa é a grande notícia. Quando esse tipo de vacina ela traz replicabilidade por biomanguinhos, ela faz com que o Brasil possa ser também produtor dessa vacina. Ao acontecer isso, a Universidade de Oxford fez aqui com a Fundação Lehman e com o Instituto D'Or uma parceria com a Unifesp para fazer até 2.000 voluntários atuarem como campo de pesquisa da fase 3 para essa vacina, e no Rio de Janeiro, através do Instituto D'Or, 1.000 voluntários para a fase 3. O que vai acontecer? A partir do momento que a fase 3 seja concluída com sucesso, já tem a possibilidade de que a AstraZeneca envie 15 milhões de doses de insumos farmacêuticos para ser produzido 15 milhões de doses ainda em dezembro por biomanguinhos. A expectativa é que biomanguinhos possa ter uma produção até de 40 milhões de doses, mas já em dezembro de 15 milhões de doses. Então, existe uma expectativa imediata que já a partir de dezembro, ou mais tardar janeiro, se tudo der ok na fase 3 dessa pesquisa, dessa vacina de Oxford, da AstraZeneca, a gente já possa iniciar a aplicação no Brasil. Mas o que eu acho que é a melhor notícia, ao a gente ter voluntários no campo de pesquisa, a gente vai saber qual é a eficácia e a possibilidade de duração para os brasileiros, que está testando em pessoas com a nossa condição genética. Isso eu acho que é um avanço muito grande. Além disso, fabricar no nosso país vai ser uma outra grande vitória, e a gente está vendo aí, Fernando, mais uma vez, a importância da indústria, do parque industrial brasileiro frente a essa pandemia. Ok, deputado, obrigado. Deputado Chico D'Angelo, o senhor concorda aí com as colocações do deputado doutor Luizinho? O senhor teria alguma coisa a acrescentar? Primeiro, parabenizar ao Luizinho a condução que ele tem feito à frente na presidência da comissão. Aliás, acho que é a única comissão hoje que tem um funcionamento pleno na casa, num momento dramático como esse. Então, as avaliações do Luizinho são muito corretas. Eu vou fazer algumas observações que são importantes. Felizmente, a gente tem essa perspectiva de vacina, essa da Fiocruz, do AstraZeneca com a Universidade de Oxford, e também a do Instituto Butantan, em São Paulo, que é outra perspectiva também de vacina, num outro formato de produção de vacina, né? Felizmente, a Fiocruz tem um parque tecnológico muito qualificado, o Biomanguinhos, e como o Luizinho bem colocou, tendo a aprovação, a qualificação da vacina, o critério aí na faixa acima de 70% de aprovação, já se tem uma avaliação positiva da produção da vacina.
Infelizmente, duas vacinas muito promissoras no mundo estão sendo testadas aqui no Brasil. Essa da Oxford, da Universidade de Oxford, e a já se inicia também no Instituto Butantan. Mas é importante a gente fazer o registro que, na verdade, isso está sendo possível a realização porque o coronavírus está circulando com muita intensidade no Brasil. Se as pesquisas em países onde isso não está ocorrendo, que é uma coisa ruim, né? As notícias, como o Luizinho falou, são muito positivas. A perspectiva de vacina a curto prazo é muito grande, diferente de outros momentos, da poliomielite, do sarampo, da meningite, que levou muitos anos. Mas, por outro lado, tem um dado muito negativo, que o fato das vacinas estarem sendo pesquisadas no Brasil com agilidade, são porque o vírus, a informação de que o vírus circula de uma maneira completamente descontrolada, fruto do descompromisso do governo Bolsonaro desde o início com essa crise sanitária dramática, que essas trapalhadas do ponto de vista de visão de enfrentamento da pandemia que foi feita pelo governo, não reconhecendo a ciência. Então, existem essas duas perspectivas muito positivas de um cenário, como o Luizinho falou, com uma luz no fim do túnel aí, a curto prazo, para a população brasileira e para a população mundial de uma maneira geral, né? Mas é muito importante a gente fazer também essa observação de que isso está sendo permitido e ter esse número de pessoas. Se não tivesse ninguém infectado, por exemplo, é importante fazer as comparações aqui do lado do Uruguai, para a gente ter um número bem redondo. Por cada 1 milhão de habitantes, estão morrendo 8 pessoas por coronavírus. Aqui no Brasil, por cada 1 milhão, estão morrendo 260 pessoas. Isso é uma demonstração de que o Brasil vive um momento muito grave da pandemia. Deputado, deixa eu fazer uma segunda pergunta. Vou fazer para os dois também. O deputado doutor Luizinho responde, depois o senhor. Segundo o Ministério da Saúde, o Brasil está acompanhando, dentro do que o senhor falou, 16 projetos diferentes relacionados à produção da vacina. E existe a possibilidade de você produzir mais de um tipo de vacina de acordo com o público-alvo. A gente poderia ter, por exemplo, aqui no Brasil, a produção para uma vacina de acordo com a idade ou de acordo com outro critério? Que critérios seriam esses? Fernando, deixando claro aqui que eu concordo em parte da fala do Chico, acho que a condição da pandemia no nosso país, eu que tenho acompanhado isso diariamente desde janeiro, né, foco principal do nosso mandato não foi das melhores, né? Nesse momento da vacina, a gente tem aí a possibilidade, com essas duas vacinas, chegar um pouco na frente na questão da vacina. As outras vacinas que estão sendo desenvolvidas no mundo, se elas tiverem necessidade de campo de testagem no Brasil, certamente nós vamos fazer. A Fiocruz tem condição de participar em testes de outras vacinas, e assim como os outros institutos, além do Instituto Butantan. O que a gente vê é que essas vacinas essas parcerias que estão sendo desenvolvidas, são de duas parcerias das mais desenvolvidas. Aliás, a Organização Mundial da Saúde considera a da Universidade de Oxford com a AstraZeneca a vacina mais promissora, de forma mais rápida a ter uma resposta. O problema é o seguinte: nós vamos ter uma vacina que ela vai ser eficaz, mas a gente não sabe por quanto tempo, Fernando, qual vai ser a duração dessa eficácia, porque nós não vamos ter estudos de profundidade, né? Você não vai ter tempo aí, 10 anos, para avaliar a eficácia dessa vacina. Então é óbvio que nós vamos iniciar com uma vacina que vai poder possibilitar aí salvar milhares de vidas e proteger milhares de vidas no mundo, mas certamente ela, ao longo do tempo, ela será melhorada com o desenvolvimento de outras tecnologias, olhando se houve algum tipo de janela imunológica, alguns pacientes não desenvolveram anticorpos. Então, é óbvio que o tempo médio de desenvolvimento da vacina, que a gente estimava em 2 anos, ela ter um resultado talvez em 1 ano, 8 meses, já demonstra que uma coisa feita de forma muito rápida pode ter uma eficácia que, mesmo que parcial, o momento é tão grave que mesmo uma eficácia parcial, ela vai salvar muitas pessoas. Tenho certeza absoluta que várias vacinas vão ser
eficazes, e ao longo do tempo a gente vai ter a possibilidade de olhar e falar assim, essa vacina é mais eficaz que a outra, essa vacina é menos eficaz. Mas o mais importante, principalmente para o nosso país, é que a gente possa ter a vacina da forma mais breve possível. Esses acordos de transferência tecnológicos, eles são fundamentais para garantir as nossas doses. Nós temos uma das maiores populações do mundo. Então, a chegada dessas doses no nosso país e a produção nacional, ela é, sem sombra de dúvida, fundamental. Deputado Chico D'Angelo, o senhor concorda? Alguma coisa a acrescentar? Não, é isso mesmo. Eu acho que é muito provável, todos os analistas da ciência que trabalham o tema no mundo têm colocado, que é muito provável que tenhamos mais do que um tipo de vacina com características diferentes. É possível que existam vacinas com que tenham sejam mais eficazes, por exemplo, na população idosa, enfim, outras com outras características. Mas isso, como o Luizinho colocou, é uma coisa positiva. O leque de opções que se cria, nunca na história da humanidade, com a rapidez tão grande, se produz uma ferramenta imunológica com a rapidez dessa intensidade, com pesquisas com mais de 140 no mundo todo aí sendo feitas de vários formatos de vacina. E essas duas que estão aqui já estão na fase 3, né, estudo clínico já de fase 3, com a Fiocruz e com o Instituto Butantan, têm a probabilidade muito grande de ter êxito a curtíssimo prazo. E a Fiocruz tem já, essa é a coisa importante, que a gente larga na frente no momento de gravidade sanitária dessa dimensão, podendo produzir aqui uma rapidez muito grande, já no começo aí em torno de 30 milhões de pessoas sendo cobertas, mas a curto prazo e com perspectiva de, em muito pouco tempo, se fazer que o Parque Tecnológico do Brasil possa produzir vacina cobrindo toda a população brasileira. Então, isso é uma notícia realmente muito positiva para a população, para todos nós, para a ciência no Brasil e no mundo. Ok. Eu vou direcionar também a pergunta para os dois agora e a gente começa com o deputado Chico D'Angelo respondendo agora. De acordo com alguns cientistas, normalmente essas vacinas elas precisam de 12 meses de testes para começarem a ser usadas, né? Mas em caso de pandemia você pode conseguir esses licenciamentos para uso em situação de emergência. Essa vai ser a situação que vai ocorrer no Brasil? A gente deve começar a usar essa vacina um pouco antes de todos os protocolos estarem concluídos, tendo em conta o nível de gravidade da pandemia? Sem dúvida. Se a gente tivesse um outro cenário, do ponto de vista epidemiológico, daria para esperar a conclusão além da fase 3, de você ter uma segurança de eficácia e de resposta muito mais segura, mas guardadas as questões fundamentais de preservar a saúde da população, que a vacina tenha uma capacidade de imunizar a população acima de 70%, que a vacina tenha uma agilidade do ponto de vista de produção, e por isso é importante a gente ter o Parque Tecnológico brasileiro, a capacidade não adianta você ter a vacina e não ter como produzir em escala grande para cobrir toda a população. Então, nesse caso específico, não dá para ficar esperando a gente ter uma eficácia total do ponto de vista de resposta da vacina, porque a gente está vivendo um momento muito grave. E as perspectivas, existem os testes clínicos que estão sendo feitos, que estão sendo muito positivos. As informações que temos aí é que há uma expectativa dos cientistas que estão avaliando a vacina de que a eficácia dela será muito positiva e muito segura. Então, a gente não precisa esperar, como são feitos todos os outros, nos outros cenários de produção de medicamento de vacina, a conclusão absoluta da certeza do ponto de vista de resposta. Luizinho?
Bem, eu vejo como deputado Chico D'Angelo, nesse momento de pandemia, momento de vulnerabilidade da população, com o número de mortalidade altíssimo, com uma população já em isolamento há alguns meses. A gente começa a ver na população sinais claros da irritação da população pelo isolamento prolongado, problemas psicológicos, além de todo o impacto socioeconômico. A vacina, certamente, ela só será aplicada se o risco-benefício, o benefício for muito superior ao risco. Eu tenho certeza que, concluindo a fase 3, ela sendo positiva, ela vai trazer um benefício muito superior. Fernando, eu quero aqui utilizar um exemplo, que é a vacina da febre amarela, né? Quando nós tivemos em 2017 um surto de febre amarela no nosso país, que acometeu muito a nossa região, a região sudeste, começando pelo estado de Minas Gerais e Espírito Santo. Eu era secretário estadual de saúde e tive a oportunidade de iniciar uma vacinação em cinturão nas cidades limítrofes com Minas e com Espírito Santo. Naquele momento, muitos ficaram receosos, porque tinham inúmeros relatos de episódios, vamos dizer assim, episódios de problemas vacinais, episódios vacinais, pessoas que tinham crise alérgica à vacina de febre amarela. Mas o número de febre amarela avançava tanto por dentro de Minas e Espírito Santo que a gente iniciou essa vacinação em bloqueio. Para nossa surpresa, o nosso primeiro caso de febre amarela foi dentro da cidade de Casimiro de Abreu, no estado do Rio de Janeiro. E nós tomamos a decisão, Fernando, de vacinar toda a população do Rio de Janeiro. Foi uma decisão muito controversa, eu fui muito criticado, mas nós vacinamos em 4 meses mais de 12 milhões de pessoas. E ficou comprovado que o número de episódios vacinais foram mínimos. Nós tivemos talvez 3 ou 4 episódios vacinais em 12 milhões de pessoas, mudando todos os estudos que nós tínhamos até então contra a febre amarela. Então a gente tem certeza absoluta que a aplicação dessa vacina, se aprovada, vai ter muito mais benefício do que risco para a nossa população. Obrigado. O nosso tempo está se esgotando. Eu queria fazer uma pergunta rápida, uma resposta aí rápida dos senhores. É até uma pergunta um pouco provocativa. A gente sabe que o Brasil deve participar de todas as iniciativas relacionadas à produção de uma vacina. Isso é consenso. Mas esse é um processo que não vai ser tão rápido. Do ponto de vista do agora, a gente não deveria estar testando mais, a gente não deveria estar com mais testagens rápidas. O que a gente poderia fazer enquanto essa vacina não fica pronta no curto prazo, de forma rápida? Eu acho que o dever de casa tem que ser feito, e os países que tiveram sucesso mostraram. O Brasil, infelizmente, não fez. Não fez o dever de casa correto, 3 ministros em um pouco troca de ministro da Saúde, a liderança maior, o presidente da República, dando um péssimo exemplo para a população, não usando máscara, estimulando a aglomeração. Isso tudo acabou tumultuando o Brasil. Por isso que Brasil, Estados Unidos e México, juntos, tem quase 50%, 48% dos casos de óbitos e de infectados do mundo. E esses 3 países juntos representam só 8% da população do mundo, mostrando que esses 3 países tiveram uma péssima condução e o papel da liderança, do líder nacional, do presidente da República, é fundamental para agregar, para somar. Num momento como esse, mais do que nunca, o que se precisa é de unidade do Ministério, das secretarias de Estado. A minha cidade onde moro, que é Niterói, é um exemplo concreto, Fernando, disso que você está falando. A cidade está com uns indicadores muito bons, porque fez um comitê científico, está testando em massa a população, seja na área da saúde, seja na área econômica, socorreu a população sem filas, como o governo federal fez através de tumulto da Caixa Econômica Federal. Então, é um exemplo. Tem exemplos no Brasil, aqui e ali, já que o governo federal transferiu a responsabilidade da condução do processo para os estados, para o município, de uma maneira irresponsável, você tem locais, municípios, estados que deram exemplo, que fizeram uma condução bastante eficiente, já que teriam sido muito melhor se tivesse a condução do presidente da República, do governo federal, do Ministério junto. Então, a testagem é fundamental para essa conclusão. Obrigado. Doutor Luizinho, para fechar. Fernando, eu acho que, sem sombra de dúvida, a gente errou muito nessa condução. Eu fiz o meu primeiro ofício sobre a epidemia em 28 de janeiro, Fernando, propondo o fechamento das nossas fronteiras frente aos voos vindo da China,
controle de temperatura nos aeroportos, controle migratório alfandegário, treinamento de pessoal. Instalamos a nossa comissão externa ainda em 11 de fevereiro e 17 de fevereiro, Fernando. Você pode ficar pasmo, mas o nosso assunto era testagem maciça no Ministério da Saúde, compra de equipamentos de CTI e equipamentos de proteção individual. Essas matérias aí, elas circundaram nossos problemas durante toda a pandemia. Talvez o equipamento de proteção individual e alguns leitos de CTI tenha diminuído a pressão nos últimos 30, 45 dias. Está aqui o Chico D'Angelo dando uma demonstração, o próprio prefeito Rodrigo Neves de Niterói fez um contato comigo, a gente ajudou na liberação, ele comprou lá equipamentos, abriu o hospital. Mas eu acho, Fernando, que a testagem ela é fundamental. Mas tem uma coisa que o Brasil errou mais na condução, que é o diagnóstico precoce e o tratamento precoce. Nós erramos muito, errou muito na condução e continua errando. O Brasil precisa utilizar os instrumentos que tem, que o Brasil tem. Condição de fazer a oximetria, que é a análise de saturação sanguínea e de tomografia pulmonar, tomografia de tórax, para todos os nossos pacientes. Todas as nossas cidades, ou pelo menos cidades menores em cidades vizinhas, têm condições de fazer tomografia de tórax e análise da oximetria para tratamento precoce. O que está mudando o curso da letalidade dessa doença, que a gente não consegue controlar o vírus, a não ser com isolamento efetivo, é o tratamento precoce. É o tratamento precoce que está fazendo a diferença, com acesso à oxigenoterapia, com acesso a algum tipo de droga, de heparina, de corticóide, mudou. Se você pegar os primeiros 30 dias de enfrentamento à Covid no Brasil, nos leitos de CTI, e os últimos 30, a mortalidade caiu absurdamente, porque a gente soube fazer um manejo clínico. A gente trabalhou no Brasil tratando de que nós íamos precisar entubar e de respiradores para todos os pacientes. O que a gente precisava era diagnóstico precoce para não precisar entubar esses pacientes. Um grande exemplo disso, Fernando, são as instituições de longa permanência. Alguns abrigos de idosos que seguiram recomendação nossa da comissão externa e colocaram lá controles com oximetria, controle de temperatura, e a gente não vê nos abrigos brasileiros o que vimos nos abrigos italianos, espanhóis, franceses e até americanos, que morreram milhares de idosos. Nós precisamos de estratégia, trabalho, consolidação e união para enfrentar. Ainda dá tempo, a gente ainda tem mais da metade do Brasil para enfrentar essa pandemia e a gente precisa enfrentar com inteligência, testagem, diagnóstico, tratamento precoce. Certamente a gente vai poder ter números melhores nessa condução daqui para frente da pandemia do que a gente teve até agora. Deputados, muito obrigado por sua participação no debate. Obrigado, Fernando. Obrigado, Luizinho. Eu que agradeço, Fernando, a participação. Um grande abraço ao Chico, grande membro da nossa comissão, deputado aqui, mais renomado, quase um ídolo no estado do Rio de Janeiro. Forte abraço a você e para a Ana. Abraço, Luizinho. Obrigado. Eu conversei com os deputados Dr. Luizinho, do PP do Rio de Janeiro, e Chico D'Angelo, do PDT, também do Rio de Janeiro. Eu sou Fernando Gomes e esse é o Câmara Debate. A você que nos assistiu até agora, muito obrigado pela audiência, um forte abraço e até a próxima.